Bom, 8:02, vou dar então início aqui à nossa live para a gente poder começar a falar sobre organização de tempo no semestre. Esse é um tema bastante comum, a maioria dos alunos, desde 2018, quando a gente abriu aqui a empresa, periodicamente me procuram falando: Antônio, cara, o negócio está ruim para o meu lado, poxa, eu estou com muita dificuldade em relação a organizar o meu tempo, às vezes eu perco muitas matérias e eu não sei muito bem o que fazer, vai virando uma bola de neve, porque às vezes você começa a repetir matéria, tem que puxar mais matéria para poder tentar igualar, e você não consegue dar conta. Fora isso, tem vida pessoal, amigos, relacionamento, família, periquito, papagaio, cachorro, tartaruga. Você tem tartaruga? Tem um amigo que tem tartaruga. Cada um tem seu bichinho de estimação, tem seu pet. Mas a questão é a seguinte: como que a gente pode organizar de forma eficiente o nosso tempo? Por isso que aqui na live eu organizei da seguinte forma. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho quem sou eu, para você poder me conhecer um pouquinho da minha trajetória de carreira. Depois eu vou falar sobre o certificado que você vai receber no final da live. Eu vou estar colocando um código, e esse código você vai estar colocando lá no Instagram. Segue a gente, coloca o código, o nome e o e-mail, né, para poder depois enviar o certificado para você. Mas isso, quando chegar no momento, eu vou falar com mais detalhes. Vou abordar sobre o problema em geral da organização de tempo, por que você tem esse problema, por que nós, como seres humanos, normalmente temos esse problema e isso não é ensinado no colégio, como que você resolve, como que você faz aí a gestão desse tempo para fazer de uma forma eficiente, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Passar uma técnica, que é a matriz do tempo. O pessoal que já está aí no grupo de conteúdo universitário já tem ouvido falar essa semana, passei a semana inteira colocando conteúdo, falando sobre a técnica. Inclusive eu deixei uma planilha do Excel para que vocês pudessem estar utilizando, né, durante a live com o conhecimento que eu vou estar passando aqui. A solução, como é que você pode organizar eficientemente o seu tempo e colocar aí o segredo para você poder ter uma vida acadêmica, esse tempo que você vai estar na universidade, ser melhor para você. Tem um segredinho no final da live, eu vou estar contando. Beleza? Então, bora lá. Formação profissional. Quem é Antônio Medeiros e que formação ele tem? Pararapondu. Então, se você nunca me viu, está me vendo aqui agora na live, não me conhece, muito prazer. Eu sou o engenheiro Antônio Medeiros. Sou casado com a engenheira Elaine Medeiros, que é minha esposa e sócia aqui na empresa. Nós temos uma empresa com cursos de capacitação e conteúdos para o mercado de trabalho. Nosso público-alvo majoritariamente são universitários, mas a gente também lida com a formação profissional de pessoas também que já estão formadas aí, querendo alavancar aí a carreira de cada um. Em relação à graduação, bacharel e licenciatura, 1+3. Antônio, como assim? Graduação 1+3? Não entendi. Eu tenho uma graduação, que é o bacharel em engenharia química. Me formei na Universidade Anhanguera de Niterói em 2019. E eu tenho 3 graduações à distância que eu estou cursando, que é licenciatura em Química, licenciatura em Física e licenciatura em Matemática. Meu objetivo, depois de fechar esse ciclo das licenciaturas, é conseguir também voltar a cursar outras engenharias para ampliar o meu conhecimento e, se possível, né, pelo menos ter ali mais umas 3 ou 4 engenharias para fechar esse combo de conhecimento para melhorar cada vez mais os nossos cursos de capacitação. Pós-graduação, MBA e mestrado. Aí já é o contrário, já vai um 3+1. Eu tenho 3 MBAs, um em MBA em Gestão de Centros de Educação Superior, MBA em Marketing em Redes Sociais, MBA em Marketing em Vendas. E recentemente eu fui aprovado para o programa de mestrado em Engenharia Química da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Começa agora em setembro. Em relação à capacitação, curso e treinamentos, aqui eu parei de contar quando a gente chegou mais ou menos aí a 50 cursos de capacitação. Não é exagero meu, de forma alguma vai ser uma questão aqui de colocar a arrogância, nossa, você tem 50 cursos. Não, é porque desde que eu me formei, eu entendi que o mercado precisa de conhecimentos além da faculdade. E aí eu fui me especializando dentro da área de modelagem computacional, que é o que eu faço aqui na empresa, que eu gerencio os cursos. Esse layout, por exemplo, eu fiz todo no Canva. Canva tem um curso desse. Oratória, a forma com que eu falo, é mais um curso. Edição de vídeo, Photoshop, enfim. Se você for vendo todas as necessidades que tem para poder promover um material igual a esse aqui que você está vendo, tem como base esses cursos de capacitação, bem como Excel, SolidWorks, AutoCAD, Revit. E ainda hoje eu faço cursos de capacitação. Só que agora, como eu já tenho uma boa bagagem, os cursos que eu faço são diretamente nas empresas
para poder fazer a atualização dos programas, né, acompanhar o mercado de trabalho, coisas que vão ali para poder absorver esse conhecimento e estar transformando isso no material de atualização dos nossos cursos. Em relação à minha carreira profissional, empresas que eu trabalhei, experiências relevantes que eu tive até hoje. Eu trabalhei até agora em 4 empresas, fora os cursos Antônio Medeiros. Uma delas foi CLT, na Walco Engenharia, onde eu tive bastante conhecimento relacionado à parte de controle e gestão de qualidade. Eu fui coordenador de controle. É uma empresa que trabalha no ramo de refrigeração, então ali eu lidei com o setor de compras, financeiro, engenharia, os contratos como um todo, gestão de pessoas, gestão de equipe. Aqui eu tive bastante conhecimento em Excel e foi a base que eu tive para poder ter um conhecimento assim sobre o mercado de trabalho e sobre empresas também. As outras 3 empresas que eu trabalhei que não foram CLT foi no regime autônomo, trabalhando ali por contrato. Aí entra a CIA Horse, que é uma empresa de engenharia mecânica que fica situada dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dopolab e o Laboratório de Análise Ambiental e Mineral, que são laboratórios de pesquisas também da UFRJ. Consultorias ministradas, eu consegui fazer 2 consultorias até hoje, as 2 eu fui convidado. Uma foi em relação à Universidade Federal Fluminense, num projeto com a Águas de Manaus, no Complexo do Ismael, eles estavam fazendo ali uma inserção de estação de tratamento de águas efluentes. Eu entrei junto com a minha esposa para poder fazer a modelagem computacional dos dados, ver dispersão de alumínio relacionado à estação de tratamento. Você vai tratar a água, esse tratamento gera alumínio, esse alumínio em grandes quantidades é prejudicial, mas como a água ela é colocada de volta no rio limpa, né, depois da estação de tratamento, você vai ter ali uma dispersão de alumínio que precisa ser calculada do início até o fim do trajeto dos moradores para saber se você vai estar contaminando a população ou não. A gente participou desse projeto. E um outro projeto de consultoria que eu fiz foi também para o Dopolab, para a UFRJ, um projeto de pesquisa com a Petrobras, para poder fazer a modelagem computacional de uma torre de destilação. Eu simulei num computador a torre, peguei os dados experimentais do laboratório, plotei para poder extrapolar esse projeto a nível industrial, para como se fosse uma planta industrial se comportaria, quais são os resultados, quais seriam as variáveis para a gente poder fazer o controle, e aí a empresa, no caso a Petrobras, construir essa torre. Capacitação nível superior. A gente até hoje teve mais de 200 alunos, lembrando que desses 200 a gente também já teve professores universitários da UFRJ e da UF fazendo capacitação conosco, inclusive alguns até coordenadores de curso. Agora que vocês já conhecem um pouquinho aí da minha história em relação à carreira, em relação aí à minha formação, eu quero falar sobre o certificado. Todo universitário precisa ter algumas horas de atividades complementares. A live, por exemplo, é uma atividade complementar, cursos de capacitação também. Se você, de repente, vai a um teatro, a um evento assim de cultura, isso também, se tiver um certificado, serve como atividade complementar. E cada curso tem uma demanda de horas que você precisa cumprir. E não adianta você chegar no final e ficar desesperada. Meu Deus, eu agora tenho que fazer 200 horas de atividade complementar. Corre lá para o seu orientador, veja quantas horas de atividade você precisa. Lembrando que ao final da live eu vou estar dando um código. Esse código você vai colocar no Instagram, segue a gente, vai lá no direct, coloca esse código, o seu nome completo, porque o certificado só vai valer para a universidade se tiver o seu nome completo, e o e-mail, porque eu preciso te enviar esse certificado digital via PDF por e-mail. Aí sim, a universidade vai aceitar o certificado. Você vai receber um certificado igualzinho a esse aqui do lado. Nessa personalização que é a nossa cara de trabalho. A gente trabalha dessa forma, nosso material todo é personalizado com a nossa identidade visual. E aí, essa live tem uma duração de 2 horas como certificado. Muito bem. Qual é o problema? O que a gente encontra aí no nosso dia a dia que gera problema em relação ao tempo? Avalie se isso aí acontece com você também. Aqui eu tenho a seguinte situação. Um ex-aluno nosso, de um curso de Excel, não vou dizer a pessoa, prometi com ele deixar sigilo em relação ao nome, mas ele de bom grado forneceu para a gente a agenda dele. Foi até muito legal, porque até hoje, há 2 horas atrás, eu não tinha essa informação.
calhou de eu ter convidado ele para a live, ele falou, não vou ter tempo que eu tenho um curso, e me mandou o print da agenda. Eu fiquei desesperado. Primeiro que eu olhei a agenda dele, se você olhar aqui do lado, você vai ver que é um negócio meio de doido, né? Ali tem várias cores, parece uma caixa da Faber-Castell. E eu olhei e falei, cara, se isso aí, cada cor dessa é uma atividade, a semana dele tá lotada. Pelo menos sábado e domingo ali não tem muita atividade, mas se você olhar aqui em cima, já tem ali um baile, então já tem um evento. E eu falei assim, beleza, vamos analisar aí a agenda desse aluno. Talvez seja a sua agenda hoje, na hora de você fazer o seu horário do período. E aí eu observei, poxa, ponto positivo. Ele usa o Google Agenda, que é uma ferramenta gratuita, sensacional, que ajuda demais você poder organizar. E ele organiza por cor. Outra coisa também que, show de bola, nota 10, 5 estrelas no aplicativo lá. Show de bola. E aí eu comecei a ver os pepinos e os problemas. Primeiro, ele está puxando 8 matérias. As matérias possuem carga horária de 2 horas mais ou menos. Tem algumas tipo cálculo 3, que está ali no período de 10 até meio-dia, que tem 2 vezes na semana. Então ele tem 24 horas de carga horária. É muito tempo de aula. Curso de capacitação, de confeiteiro, são 8 horas por semana, totalizando 32 horas de aula. 32 horas de aula. Porque às vezes você olha assim e fala, não, eu vou puxar ali 8 matérias, 9, 10, 11, porque eu estou atrasado na faculdade, e aí você começa a preencher a sua agenda e tem espaço, está tudo bem. É tipo aquela crise do acumulador. Já viu alguém assim em casa? Tem um espaço sobrando, a pessoa bota ali uma carteira, bota um vaso, bota não sei o quê, daqui a pouco o espaço está poluído. A mesma coisa acontece com o seu tempo. Você vai falando assim, eu tenho a necessidade, eu preciso correr contra o tempo. Tudo bem. Você tem a necessidade? Legal. Tem que correr contra o tempo? Talvez. Porque não adianta você correr e não ser efetivo, não ter eficiência. E um outro ponto positivo, ele separou um tempo para academia. Mas olha só como é que está o sistema da academia. Ele malha num dia de manhã, matou a manhã dele aqui antes das aulas, legal aqui também. Aqui no final vai chegar para o horário livre cansado. E aqui na sexta-feira ele malha e você... Gente, quem sexta-feira em sã consciência, depois de malhar, acabando-se da academia 4 horas da tarde, faz alguma coisa? Não vai fazer nada. Você vai morrer e ressuscitar no dia seguinte. Você já deu PT, pifou, já era. E aí, qual é o problema dessa agenda? 32 horas de aula. Ele precisaria de ter pelo menos 32 horas de estudo também. Para cada 1 hora de aula que você assiste, você precisa ter 1 hora de estudo para poder chegar na semana de prova e não ficar enrolada, desesperada. Assim, caramba, tem uma semana de prova, agora tem uma imensidão de coisa para poder fazer. Você precisa ter tempo para organizar isso com calma. A gente vai ver na matriz do tempo que existem os quadrantes e do jeito que eu olhei a agenda aqui, eu falei, cara, ele está vivendo no quadrante 1. Urgência, tá tudo correria, tá num corre absurdo. E onde é que sobra tempo? Quarta-feira, sexta. Beleza, de 4 às 22, de 4 às 22. Depois de um dia inteiro de aula e academia, tá morto de cansado. Sábado e domingo, beleza, você fica sábado e domingo estudando o dia inteiro? Você mata a tua vida no final de semana? Esquece de amigos, família, relacionamento, pet, viagens, eventos, tipo o baile lá que ele tem para poder ir, só para poder ficar estudando e matar a carga horária de estudo que você não teve durante a semana? Ninguém faz isso. E isso vai gerando problema. E até printei aqui a conversa, ele me autorizou também colocar, eu falei assim, cara, olhando a sua agenda, me diz uma coisa, você anda estressado, cansado, se sentindo lento, às vezes improdutivo? Qualquer coisa te tira do sério e você explode? Seja sincero, não vou julgar. Aí ele até fez uma brincadeira, tu virou psicólogo? Pior que sim, todas as 5 gabaritei. Como a gente tem sempre um bom relacionamento com os nossos alunos, eu sempre deixo muito em aberto isso. No momento algum a gente vai estar te julgando se tiver alguma coisa fora do comum ou que a gente até julga que seja ineficiente. A gente sempre conversa para poder orientar, para poder fazer assim um trabalho produtivo. Não adianta eu chegar e dar uma porrada e falar assim, nossa, você está maluco, você não vai conseguir fazer isso de forma alguma. Aproveitei que ele me deu ali o exemplo e falei, olha, não é uma questão de capacidade, mas na minha visão você está sobrecarregado. Essa tua agenda não vai ser produtiva. Você vai puxar 8, talvez passe em 4, ou talvez passe em 3, 5. Eu até perguntei, semestre passado você tinha essa agenda? Ele falou, não, eu puxei 4, não tinha nem metade dessas atividades, mas consegui passar em 3.
eu falei, pô, e tu acha que agora com o mundo nas tuas costas em 8 vai ser tranquilo conseguir passar em 8? O que adianta você puxar 8 e passar 5? É melhor você puxar 5 e fazer com muito mais calma. E aí eu fui trocando uma ideia com ele e é a mesma ideia que eu estou trocando com você agora. Para que você tenha uma excelente gestão do tempo, é necessário uma técnica. A que eu vou apresentar para você agora é a matriz do tempo, que na minha visão, eu, engenheiro Antônio Medeiros, esposo da engenheira Elaine Medeiros, acredita que é a melhor técnica do planeta, sem brincadeiras e sem exageros. Por quê? Existem outras técnicas? Sim, existe. Só que essa daqui tem um diferencial. Você tem uma visão de macro, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado. Talvez você esteja, eu não estava, Elaine também não estava, e talvez você não esteja também, que é acostumado a ver toda a sua agenda de tempo em semana e mês. A gente está muito acostumado a ver no dia. O que eu tenho para fazer hoje, para fazer agora, talvez o que eu tenha para fazer amanhã, mas o que você tem para fazer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Caramba, Tony, foi rápido, concordo. Nem sei como eu consegui falar isso. Não peça para repetir, porque eu não vou conseguir repetir com essa agilidade. Mas a matriz do tempo, ela tem o seguinte objetivo. Você pega tudo que você faz no seu dia a dia e divide em 4 quadrados ou 4 quadrantes. Quadrante, nesse caso, é cada um desses quadrados. E aqui do lado eu coloquei de uma forma resumida para você. O quadrante número 1 está ali, ó, crises e incêndios. O que é isso? É quando você passa a maior parte do seu tempo... e deixa eu fazer uma observação. Ninguém, nem eu, você, todos juntos vamos cantar que fácil é extremamente fácil? Não. Todos juntos, todos nós vivemos nos 4 quadrantes o tempo todo. Na minha vida tem quadrante 1, 2, 3 e 4. A questão é, qual é o que está durando mais tempo? Qual é o que eu estou dando maior prioridade para ter melhor qualidade de vida? É impossível viver só em um. Quisera eu viver só no quadrante 2. Ações pensadas e planejadas. Seria o supra-sumo, o top do top, topzera, top de linha, se você for 30 mais que nem eu. Ou a sua gíria atual, não sei qual é, mas você pode botar aí no chat qual é a sua gíria para top, qual é a sua gíria para a melhor coisa possível, assim, o supra-sumo, o melhor de todos, o santo grau. Seria o quadrante 2. Mas às vezes você pode viver no quadrante 4, perdendo tempo à toa o tempo todo, ou o quadrante 3 com interrupções. A matriz do tempo, ela faz com que a gente enquadre a nossa vida nela. E a grande questão é, o que você está fazendo de errado ou de improdutivo? Aí você vai julgar se é errado ou improdutivo, tá? Por que é errado ou improdutivo? Errado se não tiver nada a ver com sua linha de pensamento. O que você deseja para o seu futuro? O que você quer fazer da sua vida? Agora, se não for errado, tiver alinhado mais ou menos com o que você gosta de fazer, pode ser improdutivo, e eu já vou explicar como é que funciona. Então, olhando aqui para o lado, quadrante número 1, como eu estava dizendo, crises e incêndios. É o quadrante que você lida com coisas urgentes. O que é uma coisa urgente? É que você não tem tempo sobrando. Acabei de ter um ataque cardíaco. Isso é o quê? Isso é urgente, eu preciso de ir para o hospital, ou eu vou morrer. Não tem tempo. Não é? O que está acontecendo com você? Antônio, você não está respirando. Você vai capotar, irmão. Não tem para onde correr. É urgente, você precisa resolver logo. Tua vida tá assim hoje? Você olha assim e fala, pô, vou dormir agora, daqui a pouquinho, quando acabar a live, amanhã a gente tem que acordar às 5 horas da manhã, e vai fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E também são coisas importantes. Por quê? Porque se você está vivendo uma urgência em ter que fazer, aquilo ali é importante. Faz parte dos seus sonhos e dos seus objetivos. Só que o problema é que quando você não vive dentro de um planejamento, tudo que é urgente e é importante para você vai te gerar ansiedade. Vai te gerar pressão. Vai ser ruim pra caceta. E vai te fazer mal. Ponto, não tem discussão. Você pode não concordar comigo, mas se você estiver vivenciando no quadrante 1, se você identificou, você vai falar assim, cara, minha vida tá mais ou menos nisso daí. Mas eu não sou ansioso, não. Eu vou esperar para ver o que o Antônio vai falar do quadrante 2. No quadrante 2, ações pensadas e planejadas. Está aqui do lado, está do meu ladinho aqui. O que é isso? É quando você consegue organizar e planejar a sua vida de forma que você tem tempo sobrando. Agora, o tempo sobrando, gente, não é aquele tempo assim, não, eu vou para Acapulco, lá para o Hotel do Chaves, e vou tirar férias
ou então, pô, eu vou sextar hoje tranquilamente. Não é mais ou menos isso daí, não. É com o tempo sobrando, é você saber que a sua agenda vai ser organizada. Vou dar um exemplo de hoje. Ontem eu sabia que eu tinha acordei com um compromisso para hoje durante o dia. Quando chegou de manhã, o meu compromisso foi cancelado. Eu olhei e falei, tá bom, o que eu faria hoje não tem mais esse evento. As atividades de ontem eu dividi em duas partes. Eu poderia ter feito tudo ontem. Mas como não havia mais a questão do evento, eu consegui dividir. Foi tudo pensado, planejado, não me sobrecarregou. E se eu tivesse o evento hoje e tivesse feito tudo ontem? Também não teria me sobrecarregado, porque eu organizei para poder fazer aquelas atividades ontem. Esse é o quadrante suprassumo. Topzera, o melhor que tem. O não nunca mexa. Tem uma gíria lá de São Paulo, tem um rapaz que eu sigo, o Ninja, ele fala nunca mexa, ou nunca mexa. Não entendi bem como é que é a gíria não, mas acho que você deve ter entendido. É o quadrante que a gente precisa ficar. É as ações pensadas e planejadas. Agora eu vou falar dos dois outros quadrantes que são os problemas do nosso dia a dia. O quadrante número 3 são problemas externos. São pessoas que vão te gerar esse problema. Interrupções e perturbações. Todo mundo que te interrompe, te perturba, atrapalha o que você está fazendo, é do quadrante 3. São objetivos importantes para outras pessoas, mas não é importante para você. São urgentes? São para outras pessoas, não é urgente para você. E aí sabe o que acontece? Se você for uma pessoa que nem eu, ou também como Elaine era, não sabendo dizer não, você acaba sendo interrompido e perturbado constantemente. Isso vai fazendo com que você fique assim meio estressado, entendeu? Que qualquer coisa você já fica assim, tipo um pincher, tipo um pitbull, nervoso. E não adianta de nada, porque vai te fazer mal. Não vai te levar a lugar algum. E o pior de tudo é que você não é nenhuma coisa que tu quer. Isso é um problema de outra pessoa. O quadrante 3 é o quadrante do não. Você tem que falar não para essas interrupções. Não para as pessoas que estão querendo consumir o seu tempo. E o quadrante número 4 é a perda de tempo. A perda de tempo ela pode ser categorizada de duas formas. Exemplo, vou mexer em rede social, celular. Fiquei 4 horas na rede social. Cansei e dormi. Foi perda de tempo. Agora, cara, eu tô cansado. Lembra daquele exemplo lá do aluno? Sexta-feira cheguei da academia 4 horas, lanchei, 4h30. Olhei pro relógio e falei, pô, tô cansado. Vou ficar aqui no Instagram meia hora. No máximo 45 minutos. Fiquei, me distraí, voltei às minhas atividades. Aí não foi perda de tempo. Aqui foi distração. E aí tem um grau de eficiência. Eu, por exemplo, adoro fazer refeições vendo YouTube. Então, o YouTube, se tiver na minha refeição, que é um horário que eu não estaria fazendo nenhuma atividade importante, ele é uma ação pensada e planejada. Agora, se eu estou vendo o YouTube porque eu estou cansado de trabalhar, cansado de fazer algum curso, cansado de fazer a faculdade à distância, e eu fico ali horas, eu estou perdendo meu tempo, não vai adiantar de nada. Aí é derrota, não tem o que fazer. E qual é a solução? A solução é a seguinte, eu vou trazer para vocês agora 2 formatos de agenda, um para um estudante de universidade pública e outro de estudante particular. Qual é a diferença? Normalmente o perfil da faculdade pública, por ter aulas integral, faz iniciação científica ou projetos de extensão, no máximo um estágio. Então tem uma organização de agenda. Já o universitário de faculdade particular, em geral, trabalha CLT para poder pagar a faculdade. Então tem uma outra agenda, uma outra forma de lidar. Então eu vou trazer essas duas. A parte 1 é dividida, mas a parte 2 é igual para vocês dois. Eu vou lembrar isso para vocês agora. Vamos utilizar a divisão do tempo conforme tem essa tabelinha ali. Você vai olhar junto comigo no macrotema. Na semana você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalizando 168 horas. Antônio, por que é importante olhar o macrotema? Porque um dia você pode ter intempéries. Você tem intempéries 7 dias na semana é quase impossível. Se você tiver 7 dias na semana de intempéries, você realmente precisa procurar ali uma ajuda espiritual, procura aí um pastor, porque o negócio tá ruim pro teu lado. Ou a religião que você tem. Então, assim, se você tem intempérie num dia normal,
Se você só olhar naquele dia, o que vai acontecer? Eu organizei o dia acabou, não fiz o que eu precisava. Ah, então não quero me organizar. Não vai funcionar esse planejamento, não vai dar certo. Então você tem que olhar o macro, olha para a semana. Você tem 168 horas para poder organizar a sua vida em 7 dias. O que eu te sugiro a fazer que seja produtivo? Faça 20 horas de faculdade, 20 horas de matérias. Se você tem ali mais ou menos 4 horas por disciplina, você pegaria ali 5 matérias. É claro que tem matérias que tem 2 vezes na semana, às vezes você só tem uma matéria de 2 horas, mas a questão é, não passe da carga horária de 20 horas por semana, porque se você passar, isso vai te atrapalhar na carga horária de estudo, que está ali ó, em amarelinho. E aí começa a bola de neve. Eu vou trazer o exemplo da agenda do aluno de novo, para vocês verem por que eu acho que ali vai dar chabu. Se você tem 20 horas de aula, separa também 20 horas da tua semana para família, amigos e relacionamento. E divide. Ah, eu tenho 20 horas. Numa semana de 7 dias, se você colocasse 3 horas por dia para dar atenção para as pessoas, daria 21 horas. 3 horas é bastante tempo por dia. Você não precisa também lidar, 3 horas a cada dia. Você pode ficar durante um dia mais 5 horas, o outro dia menos. Mas observa que quando você olha para o macro, talvez você tenha olhado e falado assim, 3 horas por dia. Caramba, nunca pensei nisso. E é bastante tempo, 3 horas. Se você faz uma iniciação científica, um estágio ou um trabalho meio expediente, também são 20 horas por semana. E você vai precisar de 20 horas estudando. Isso vai totalizar 80 horas por semana. E aqui é uma regra não dita, talvez nunca te falaram isso na faculdade, mas para cada hora de aula que você assiste, tem que ter 1 hora estudando, fazendo exercício, treinando, exercitando, avaliando se você realmente aprendeu, fazendo simulação de prova, senão você vai ter um problema. Tá? Isso aqui são 80 horas semanais. Se você for um universitário de faculdade particular, aí tem que ser um pouco diferente. Por quê? Porque no seu trabalho são 40 horas, você trabalha 8 horas por dia. Mas também a carga horária da faculdade, porque eu me formei na Anhanguera e é uma faculdade particular, mas fui da UFRJ na época da licenciatura em Química e na Química com atribuição tecnológica, eu só não me formei porque eu transferi, mas eu tive as 2 experiências, por isso eu sei do que eu estou falando. Você tem uma carga horária menor, você tem 3 horas de matéria por dia. Em 5 dias, 15 horas. Você vai ter que colocar um pouco menos de tempo para seus amigos e para sua família. 15 horas também, você tem 40 horas de trabalho. Tempo de estudar também vai ter que ser um pouco reduzido, ainda mais se você for universitário noturno. Então, assim, a regra de 1 hora não vai bater durante a semana. Você pode reajustar ali essas 5 horas no seu tempo de final de semana. Você pode colocar, por exemplo, 15 horas de estudo e 10 horas de família, amigos e relacionamento. Mas é uma escolha. A faculdade não é para sempre. Isso é durante um período da sua vida. Você está se dedicando aí de 3 a 5 anos. Se você fizer um curso tecnólogo, 3 anos. Se for um curso normal, 5 anos. Agora, a outra parte que você não está vendo é que das 168 horas também tem o que vai te dar qualidade de vida. Você é um ser humano. Tudo bem, você pode ser mais novo do que eu. Tenho o quê? Vou fazer 38 daqui a pouco. Você pode estar aí na flor da idade com 20 anos, né? Mas você vai precisar dormir. Você vai precisar fazer exercício físico, senão o boleto vai chegar. Eu já sou operado de hérnia de disco, já paguei um boletinho caro. Se você não se cuidar, vai dar chabu também, vai dar problema. Tem o tempo que você gasta com transporte, refeição, alimentação. E aí, o que eu montei aqui, e esse quadro aqui é igual para todos vocês, se você é de faculdade pública ou particular, é igualzinho, tá? 8 horas de sono por dia. Dá para você poder dormir sem nenhum problema. Antônio, mas não tem esse tempo? Tem, se você organizar direitinho, você vai ter 8 horas de sono. Gente, o sono é primordial. Talvez você com 20 anos não sinta tanto a falta de dormir direito, mas a gente vai envelhecendo. Se você não dorme, caraca, você fica muito improdutivo. E olha que aquele aluno que eu perguntei deve ter ali uns 26, 27 anos. E já está assim, por quê? Porque está sobrecarregado. Exercício físico, pelo menos 2 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Tem que deixar um tempo. Ah, Antônio, mas eu não gosto de academia. Tudo bem, faz um esporte.
uma atividade que você gosta, uma caminhada, uma corrida. Levantamento de garfo não é esporte, tá, galera? Só para deixar claro aí que tem essas separações, beleza? Mas exercício físico, movimentar o corpo é muito importante para que você possa não só tirar o estresse, mas também fazer com que você tenha ali uma qualidade melhor de vida. O tempo de transporte você também tem que pensar. Quanto tempo você leva? Eu, por exemplo, morava em Niterói. Na época do fundão, sexta-feira era o inferno, era o capeta em forma de guri. Você pegar a Avenida Brasil engarrafada, porque na época não tinha ônibus pela linha vermelha, não tinha a Ponte do Saber quando eu estudei na UFRJ, então tinha que passar pela Brasil. Raramente vinha aquele 1001 assim, de viagem maravilhoso, que tinha ali uma quantidade limitada e todo mundo entrava no ônibus, tipo metrô, todo mundo espremido ali do jeito que não dava para andar, mas para poder ir mais rápido. Eu gastava um tempo enorme. Ainda tinha um colega meu de faculdade que morava perto do Alcântara. Então era uma vida no ônibus. Você tem 168 horas por semana. Antônio, mas eu olhando parece que é fácil você olhando assim nessa divisão. Mas onde é que eu estou perdendo tempo? O que está acontecendo de errado na minha vida? Aí que você vai aplicar a matriz do tempo. Você está gastando tempo com rede social, você tem que começar a contar isso. Às vezes o celular tem até no aplicativo mesmo do celular, te diz o tempo que você está gastando, às vezes você nem percebe, mas tua vida está indo embora no celular, tua vida pode estar indo embora em gente te atrapalhando, gente te consumindo, você fazendo favor para todo mundo, você ajudando todo mundo e no final das contas quem está te ajudando? Você não está nem se ajudando. Aqui, olha só o exemplo do nosso amigo lá, né? O que vai acontecer? Ele por semana tem 28 horas aqui no amarelinho, tá? Eu estou aqui embaixo falando no amarelinho. Ele tem 28 horas de estudo para 32 horas de estudo de curso. Olha só, ele tem 8 matérias, 24 horas. 8 horas de curso de capacitação. 24 mais 8, 32. Das 32 horas que ele tem de atividade de ensino, né, aprendendo, ele só tem 28 estudando. Por semana estão faltando aí 4 horas. Num semestre que você vai ter ali 4 horas por semana. 4 semanas no mês, 4 meses mais ou menos no semestre, de 4 a 5 meses. Você tem 16 horas a menos só de estudo. Sem contar as outras atividades. E isso se ele fosse uma máquina. Estaria ali fazendo e respeitando todos esses horários. Uma das coisas também que eu falei aqui, olha a quebra. Na segunda-feira ele malha bem no meio da manhã, quebrou a manhã dele. Isso aqui vai ser improdutivo. Eu nem contei esse tempo aqui. Você pode ver, não tem segunda-feira aqui. Então, cuidado com o que você vai estar fazendo. Lembra da planilha do Excel? Anota todas as atividades. Vê ali o que é importante para você, o que você está vendo que está consumindo o teu tempo. Anota o horário que você faz cada coisa. Parece um porre fazer isso inicialmente. Às vezes pode ser cansativo, mas é muito importante. Quanto tempo você leva fazendo uma lista de exercícios? Tantas horas, anota. Quanto tempo você leva para poder tirar dúvida com o professor? Anota. E aí você vai se organizando. Tendo as informações, tendo os dados, você vai falar assim, agora eu consigo. Eu já sei que para isso aqui leva tantas horas, isso leva tantas horas, tanto tempo. Você consegue organizar minimizando os problemas. E, gente, não tem nada melhor do que você saber o que você vai fazer amanhã, na semana que vem. Estando organizado, você vai fazendo as coisas no dia a dia, não fica cansativo. Por quê? Porque tudo está planejado. Tudo está organizado. Agora, o mais difícil de você conseguir fazer essa técnica é ser verdadeiro com você. Você vai precisar fazer isso e você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Você, se está fazendo uma faculdade, já por que é ensino superior? Porque está acima do médio. Não que a pessoa que tem um ensino médio ela seja menor, eu não estou menosprezando ninguém. Mas eu estou dizendo o seguinte, você está numa categoria de ensino que vai exigir mais de você. Então, se você decidiu fazer isso, se você está cursando, é porque você quer, você tem esse desejo. E se você tem esse desejo, você tem toda a força dentro de você para conseguir. Você tem toda a motivação que você precisa. E você vai conseguir. Faltava só a técnica. E a questão é a adaptação da técnica. Quanto tempo leva para você poder colocar a matriz do tempo de forma eficiente? De 3 a 4 meses. Você vai fazer isso ao longo do seu semestre. Não é da noite para o dia, não tem nada milagroso. E se alguém te falar que é milagroso, é mentira.
Porque nada muda assim do nada. Pega uma planta cresce de um dia para o outro. Não uma planta eletrônica do joguinho lá do Facebook. Não sei nem se joga mais Facebook, do Kawaii. Mas as coisas na vida demoram. Você vai fazer um bolo, demora um tempo. Você vai criar um pet, o pet demanda um tempo para crescer, um neném demanda um tempo para poder se desenvolver. Você vai levar aí até de 3 a 4 meses para poder ser o top de eficiência na matriz do tempo, mas é todo dia você avaliando, se conscientizando que você está perdendo tempo e do que está sendo ineficiente na sua vida. O que eu posso te dar como métrica geral do que a gente tem de resposta dos mais de 200 alunos que a gente já teve até hoje, desde que a gente abriu a empresa? Na época que era no presencial e agora que é online. 62% dos alunos me falaram que o problema maior de ter o tempo organizado é porque a rotina é horrorosa e tenebrosa. Come mal, não dorme, fica o tempo todo vivenciando os estresses na cabeça, situações que estressaram, ficam em função da carga horária de provas e de matérias, de trabalho, não tem ali a organização do tempo. E aí faz com que não consigam se organizar, porque a rotina já está deixando zerado de energia, está ali no bagaço da laranja, literalmente. Já 78% dos alunos falam que os celulares e as distrações do tipo chopada, atlética, centro acadêmico, movimentos assim, né, de universidade, isso consome o tempo, porque você precisa estar ali, e se você está ali, você não está na sala de aula, você não está estudando, você não está trabalhando. Essas coisas acabam atrapalhando o tempo que fica na rede social, o tempo que fica ali conversando no WhatsApp. A gente está falando de rede social, mas o WhatsApp também, se você não controlar, não determinar horários, consome teu tempo. Uma outra parte me disse que o estresse e depressão são um grande fator, olha, quase 60%. E aqui não é 60%, 73% dos 200%. Eu estou pegando em porcentagem das respostas encontradas, né? Respostas em função de. Porque às vezes a pessoa fala rotina e estresse. Celular e dormir mal. Entende o que eu estou falando? Então, assim, o estresse e depressão, onde é que vem isso? Vem da qualidade de tempo ruim. Se você não organiza o seu tempo, você vai ficar estressado, estressada. E se você tem péssimos resultados, o que vai vir? Depressão. Por que a criança não tem depressão quase? Porque o pai e a mãe regulam o tempo dela. Tem horário para comer, tem horário para brincar. Isso quando se faz direito. Estou falando pais e mães que cuidam verdadeiramente dos filhos. Colocam tempo para tudo. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe regulava o meu tempo todo. Eu não tinha depressão. Graças a Deus hoje eu não tenho mais. Mas também já tive quando eu não organizava o meu tempo. 73% dizem que dormem mal. Não conseguem dormir, bate a cabeça no travesseiro, fica igual aquele croquete ali, fritando na cama, né? na frigideira, rola de um lado para o outro e não consegue dormir. Por quê? Porque a cabeça não parou. Não deu tempo para o cérebro descansar, desligar, desconectar. Ter o tempo para você. Você consegue. Não é difícil isso aqui. Isso aqui dá trabalho. Existe uma diferença de dar trabalho e ser difícil. Dar trabalho significa dizer que você vai ter que ter disciplina para poder realizar. Difícil tem a ver com capacidade. Por exemplo, eu não consigo talvez curar o câncer. É difícil para mim. Eu não tenho a menor aptidão médica. Também não sou médico. Vai ser muito difícil. Talvez para a pessoa que vá curar o câncer não seja difícil, mas dê trabalho. Por quê? Porque vai ter que estudar, testar, fazer um monte de coisas, validar a cura. Entende o que eu estou falando? Você consegue. Você é um ser humano assim como eu. Se eu conseguir, você consegue. É só se dedicar e ser a chave do sucesso, gente. É você ser verdadeiro com você. Olhar e falar assim, pô, tô vacilando nisso. Tô vacilando naquilo. Isso aqui é o meu problema e corrigir. Quer que eu conte um segredo para você da minha vida? Eu tenho um probleminha com açúcar. Se deixar, eu quero comer açúcar todo dia. Só que açúcar faz mal. Se eu não controlar, ainda mais agora, na minha idade, eu posso gerar diabetes. Tipo 2. Né? Tipo 1 é quem nasce com esse problema já. Tipo 2 é quando você se mata comendo açúcar e desenvolve a doença. É uma coisa que eu tenho dificuldade? É uma coisa que eu tenho dificuldade. Todo dia eu tenho que lidar contra isso. Eu já consegui superar a questão do tempo.
Agora minha luta é com doce. Eu adoro torta de café. Eu adoro pipoca doce. Aí no Shopping São Gonçalo tem uma que é show de bola, que é cobertura de morango. Pô, sensacional. Outra peste na minha vida. E aí, como é que você resolve, então, essas coisas? A questão toda para a solução agora, o segredo, né? Eu falei que ia te falar, o segredo está aqui. A gente tem um grupo no WhatsApp que é chamado Grupo do Professor Antônio Medeiros para universitários. Esse grupo, olha só, tem aqui o QR Code. Tá? Se você não tiver como escanear o QR Code pelo celular agora, você pode ir no nosso Instagram. Nosso Instagram é o @cursosantonio-medeiros. Lá tem na nossa bio um Linktree que tem um link direto para o grupo. Nesse grupo eu abordo todos esses temas aqui que você está vendo. E todos esses conteúdos são verdadeiramente gratuitos. Quem já está fazendo parte do grupo sabe, por exemplo, essa semana inteira eu postei conteúdo gratuito, conteúdo relevante. Eu edito, eu monto, mando para a Elaine vê, avalia, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, essa legenda que tá com defeito, volta. A gente faz o melhor que a gente pode com os conteúdos para que você tenha um suporte maravilhoso. Por quê? Porque ninguém consegue nada sozinho. Eu não consegui sozinho. Eu fiz muito na minha época de faculdade, mas eu precisei de uma rede de apoio. No caso, a minha rede de apoio foi a Elaine. Foram os professores também que se dedicaram para poder me ajudar. Eu não nasci sabendo tudo. Eu fui rede de apoio da Elaine, os professores que ela teve também. Então, você precisa da rede de apoio. Esse grupo tem esse intuito. A gente poder gerar um relacionamento ali. Tendo essa rede de apoio, eu quero passar para vocês todas as coisas que não foram passadas para mim na época da faculdade. Ninguém falou para mim sobre estágio e processo seletivo, sobre carreira e mercado de trabalho, até porque na faculdade particular os professores só trabalhavam ali. E na pública são pesquisadores. Quem é que trabalha em empresa para poder te orientar verdadeiramente? Organização do tempo, ninguém falava isso. TCC e monografia. Antônio, o que tem a ver TCC e monografia com você que é engenheiro? Essa parte ali eu li, não entendi, mas tem um troféu. Se tem um troféu, tem uma coisa diferenciada. Tem a ver com o meu TCC. Quando eu fiz faculdade, a minha monografia, assim que ela foi aprovada, ela foi parte de um projeto de pesquisa com o tema da minha monografia, que foi pago no projeto um valor em bolsa. E quem fez a bolsa foi a Elaine, porque eu me formei primeiro do que ela, então ela pôde pegar aí a bolsa dentro do projeto. Então, meu TCC foi aprovado com nota máxima e premiado com uma bolsa de pesquisa. Então, eu também tenho conhecimento relacionado ao trabalho de conclusão de curso e monografia também. Inclusive, eu já orientei alunos de mestrado, alunos de doutorado, mesmo eu não tendo passado ainda pelo mestrado ou pelo doutorado. Por quê? Porque TCC e monografia tem mais a ver com os MBAs que eu fiz. TCC e monografia é venda, você tem que vender a tua tese, senão você não vai conseguir atingir o objetivo. Canva, Excel e Cálculo 1, porque eu entendo que esses conteúdos são conteúdos base para vocês que estão na faculdade. Talvez você possa ser de humanas. O Canva vai ser importante, o Excel talvez não, o Cálculo 1 certeza que você sendo de humanas não vai ser. Mas vai ter gente também de exatas. Na parte de humanas eu posso ajudar, a gente pode ajudar vocês, na verdade, que o grupo também, a Elaine participe, também já vai colocar conteúdo daqui a pouco, em relação a esses assuntos. E falando nesses assuntos e faculdades e conteúdos, pessoal que está aí na live, o código é mudança. Então você pode agora, eu vou dar um tempinho para vocês poderem ir lá no Instagram, segue a gente no Instagram, vai lá no direct, coloca o seu nome completo, o seu e-mail e o código. Antônio, por que você precisa do nome completo e do e-mail? O nome completo, porque na sua faculdade vai precisar do nome completo. Não adianta ter só o seu primeiro nome ou um sobrenome, porque a pessoa vai olhar ali e não vai bater o seu nome de registro, que é o nome completo da faculdade, com o nome que você me deu. Então não vai adiantar de nada o certificado. E o e-mail? O e-mail porque eu preciso te enviar o PDF. Ninguém aceita na faculdade JPEG, PNG. Vai precisar ser em PDF para poder ser validado. Então a gente vai estar enviando com o seu nome completo o certificado para quem colocar o código mudança, é o nosso código aqui da live, para que você possa receber aí o seu certificado de participação e já contar 2 horas de atividade complementar, beleza?
você vai lá, coloca essas informações, a gente vai estar te enviando isso daí até no máximo na segunda-feira. E uma coisa que é importante, gente, assim que você receber o certificado, corre na tua secretaria e já dá baixa. Porque isso também é outro problema. Às vezes a pessoa pega ali vários certificados, consegue bater a carga horária, mas não entrega a documentação com antecedência. A faculdade é uma empresa, toda empresa tem processo burocrático. Quanto mais cedo você enviar, mais cedo vai ser dada a baixa, mais cedo você vai ter isso já computado no seu sistema para não ter nenhum problema. Beleza? Então o código é mudança, nosso Instagram é @cursoantoniomedeiros. Desculpa, gente. Coloca aí o nome. Eu só vou beber um chazinho aqui para molhar a garganta. Só um chazinho. Chá é coisa de velho, né? Ou não. Então, bota lá mudança, seu nome completo e o e-mail. E para a gente poder finalizar, eu ver aí as perguntas do chat, para quem perguntou, quer tirar alguma dúvida, eu quero primeiro agradecer a quem esteve aqui participando, a quem depois for ver esse vídeo, se a gente deixar ele disponibilizado. Também obrigado por ter assistido. A gente trabalha com cursos de capacitação para o mercado de trabalho. Tem aqui o nosso e-mail de atendimento e também o nosso site, cursoantoniomedeiros.com.br. Beleza? Muito obrigado a quem esteve aqui na live e vamos ver, tem perguntas aí? Márcio Lopes está perguntando, minha namorada veio aqui, a quantidade de coisas que você faz e me falou e você acha que eu faço muita coisa? Pois é, irmão, são coisas que acontecem, né? Às vezes a gente acha que tem ali uma demanda, por exemplo, aquele exemplo lá do aluno, o cara fez um monte de coisas e é isso, a gente tem demandas para poder fazer. Eu também tenho as minhas demandas. Eu não botei minha agenda, eu falei assim, pô, vou tentar pegar um exemplo real para de repente não assustar. Mas a minha agenda também, cara, vou botar aqui, né? Já que a gente está aqui, ó, vou abrir aqui rapidinho para poder observar. Eu uso na minha agenda o Google Agenda, tá? Vou abrir aqui rapidinho. E vou colocar, não no mês, vou colocar na semana. A minha semana, ela é, cara, travada de coisas. Eu tenho gravações pela manhã, tem academia na parte da tarde. Na segunda-feira, eu tenho um projeto que a gente trabalha junto com o pastor Luiz Pires, que é a assinatura do Teologia para Viver. Então, já consome a minha segunda. Eu monto material, gravo conteúdo, edito o vídeo. Hoje era para eu estar editando o vídeo, mas estou fazendo aqui a live. Tem aqui, olha só, LIC, que são as faculdades à distância, né, as licenciaturas, liberação miofacial que eu faço e deixo meu final de semana livre. Mas olha só, aqui ó, tem 18 tarefas pendentes, ou seja, coisas que eu já programei e nesses interespaços aqui de montar curso, montar material, sexta-feira à noite não que é sagrado, tem que sair com a esposa, senão dá chabu, dá ruim. Mas durante o final de semana ou quando eu consigo aqui, ó, fazer exame de sangue, tá vendo? Eu vou colocando as tarefas, por quê? Porque a minha rotina tem as atividades regulares. E isso aqui pode ser tema de uma outra live ou de algum conteúdo que eu possa mandar para vocês na plataforma, pra vocês poderem assistir também de forma gratuita, tá? Como que usa o Google Agenda? Isso aqui vai ajudar bastante para vocês poderem organizar. Eu prefiro organizar diferente. Eu gosto de organizar com as tarefas recorrentes que eu tenho, e aí as coisas que acontecem, intempéries, ou pequenas, assim, problemas que eu tenho que resolver, para não tirar o meu quadrante 2 ali do top, eu vou e coloco aqui, olha só, em tarefas, e depois eu vou jogando essas tarefas ao longo da semana para poder ir resolvendo com o tempo, para não me gerar problema. Tem mais alguém? Oi, Antônio. Com 44 horas de trabalho semanais, 3 horas de ônibus, vale a pena estudar no ônibus? Cara, e aí tem uma questão muito importante. Estudar no ônibus vale a pena? Com todo carinho e coração, eu vou te falar que não vale. Ué, Antônio, por que não vale? Porque se você está estudando no ônibus, você tem alguns problemas. Primeiro, porque o ônibus se movimenta. Pode haver um descolamento de retina. Então você pode piorar o seu grau ou gerar mais problemas de óculos, né? Eu sei que você usa óculos, porque eu já conheço você, Márcio. Mas assim, supondo que fosse uma pessoa que eu não conhecesse.
Se você não tem problema de óculos, você vai poder desenvolver isso, descolamento de retina, que é bem complicado, porque você vai estar lendo, o ônibus está se movimentando, o seu olho não foi feito para isso. Segundo, que isso cansa muito, a energia que você gasta ali é enorme. O que eu aconselho a você fazer? Vai ter 3 horas de ônibus, você vai ter que pegar o ônibus, não tem para onde correr. Bota uma música que te acalme e você tenta dormir, se você puder ir sentado, é claro. Se você for em pé, já era. Mas assim, se você puder sentar para poder dormir, bota uma música calma e tenta dormir. Que aí você minimiza ali o seu tempo de sono, o que você estaria dormindo, por exemplo, você dormiu 3 horas no ônibus. 3 é demais, né? 2 horas no ônibus. Você pode dormir em casa 6 horas. Porque no somatório vai dar 8 sem problema. Isso é só durante um período da sua vida. Também é necessário fazer certos sacrifícios. Tá? Nesse caso, é um sacrifício menos oneroso do que estudar no ônibus. Porque também no ônibus você vai ter ali pessoas o tempo todo, odores. Não é um ambiente legal. Tá? A questão também das 44 horas semanais entra naquele caso do universitário particular. Não tem para onde correr. Aí como é que você resolve isso? No tempo do final de semana, você vai ter que separar um horário maior para poder estar estudando. Já vai bater ali sua carga entre trânsito, aula e trabalho. Aí o resto do tempo é alimentação, não tem para onde correr. Você vai ter que separar uma boa parte do final de semana para estar estudando. Mas aí é aquela coisa assim, pintou um feriado, aproveita o feriado, tira ali 2, 3 horas para poder estar estudando, mas é necessário esse esforço, porque aí você não tem muito para onde correr. E a questão principal não é você olhar o problema, porque assim, caramba, que droga, que saco, eu tenho que ficar aqui e tal. Não, é você entender as escolhas. É tipo aquele filme Matrix, né, quando a Oráculo fala pro Neo, você agora tem que entender a escolha que você fez. Você escolheu o trabalho, você escolheu a faculdade, você escolheu isso para o seu futuro. A faculdade vai durar no máximo 5 anos. Você tem mais do que 5 anos de vida pela frente. Então, assim, é uma questão de você, entendendo a escolha, fazer o que você pode fazer do melhor que você pode fazer, sem ficar se cobrando, se culpando. Entende? Porque a gente às vezes tem essa tendência, que droga, é ficar mal, isso gera um sentimento ruim que não vai levar a nada. No final das contas, você vai continuar com as 44 horas semanais, 3 horas de ônibus. Agora, pintou um horário no trabalho, dá para poder ler um conteúdo, alguma coisa assim? Você vai ler. Horário de almoço, você conseguiu comer, descansou um pouquinho, já pega ali mais uns 15 minutinhos estudando alguma coisa de leitura. Deixa para poder gastar mais tempo no que for exercício, que você tem que treinar. Umas questões, lista de exercícios, coisas desse tipo. Tá? Mas eu não aconselho estudar no ônibus, porque aí eu já fiz isso e o prejuízo é muito grande. Não vale a pena, cara. Não vale a pena mesmo você estudar ali. O ônibus é para você ou dormir, ou se você ficar em pé ali, né, naquela vida do trabalhador brasileiro, tenta pensar assim, em coisas legais. Momentos bons que você já viveu para sua mente descansando e você poder chegar em casa melhor. Porque você também ficar mal ali, tipo, que saco, eu tô em pé 3 horas, bababá, dá ruim. E aí o pior vai ser para você. Marcele, Google Agenda é a melhor ferramenta para organizar o dia. Se eu esqueço de colocar no Google Agenda, dá ruim. Eu também. Se eu também esqueço de colocar no Google Agenda, dá problema. E por isso que eu gosto de botar as tarefas, porque a tarefa eu tiro um dia, boto todas as tarefas ali e depois eu saio empurrando, né, as tarefas para cada dia. Google Agenda é sensacional. Nossa, com certeza. Quando eu morava em Itaboraí, estudava em Niterói, meu horário de sono também era contado dentro do ônibus. Isso aí, você vai ter que utilizar o horário de sono do ônibus. É uma coisa que muita gente não sabe, tá? Mas eu estou falando isso não da opinião do Antônio, mas é porque minha mãe, por exemplo, ela tem Parkinson e o neurologista dela estava explicando sobre isso. Muitas das vezes o idoso ele não dorme 8 horas de sono na noite. Por quê? Porque ele dorme 3, 4 horas de sono durante o dia. E aí dorme 4 horas durante o dia, 4 horas à noite e fica tempo acordado. E vive ali mais os anos que tiver que viver. Mas por quê? Porque somou 8 horas. A gente, na época de pegar ônibus, de translados grandes assim, não tem para onde correr.
Se você dormir bem no ônibus, o melhor que você puder, leva ali um travesseirinho, um bagulho aquele ali de pescoço para você também não ficar mal. Descansou no ônibus, você conseguiu relaxar ali um pouquinho, você já vai chegar em casa revigorado e vai conseguir fazer o que você precisa. Tem mais alguma coisa? Não? Gente, já são aí 8h57, eu não quero me estender muito, porque a gente combinou que a live seria até 9 horas. Quero agradecer aí todo mundo que estava presente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcele, pelos comentários, a participação no chat. Muito obrigado por você ter assistido aqui essa live. Espero que tenha ajudado e tenha contribuído esse conhecimento em relação à organização do tempo. A gente vai estar periodicamente colocando lives assim, talvez uma live por mês, ainda estou fazendo o planejamento. Mas no grupo de universitário vai ter conteúdo à pampa, porque eu posto lá quase que diariamente conteúdos que sejam relevantes, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.